Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais uma aula para você. O nosso assunto é tocar violão de ouvido. É um assunto que realmente o pessoal quer saber como, mas é um processo, né? Então, se você está acompanhando essa sequência de aulas, está realmente colocando em prática, eu diria que é praticamente impossível você não ter sucesso futuramente. Se você for uma pessoa cética, eu acho que não vai dar certo, eu vou me inscrever numa escola de música, vou estudar por lá, tá tudo bem também, tá? Cada um segue o seu caminho, mas o mais importante é que, por mais que você escolha os caminhos, o objetivo é o mesmo, que é o quê? Ter resultado no violão tocando de ouvido. Eu vou explicar sobre a ideia aqui agora do mito do campo harmônico, ou seja, eu vou te explicar uma coisa que muitas vezes, eu não quero ser o dono da razão, evidente nenhum, mas muitas vezes é muito mais fácil te explicar aqui através de uma videoaula do que de uma aula presencial. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou aprendendo a tocar de ouvido e eu tenho um amigo meu que me ensinou uma tabela, vou colocar aqui, ó, uma tabela, né, do campo harmônico. Cara, e essa tabela ela é fundamental. Com aquela tabela eu toco qualquer música, que ela é o ouro, eu encontrei e é isso, e campo harmônico é isso. Acha que o campo harmônico é uma tabela e na verdade não, na verdade isso é um mito. Isso na verdade quando a pessoa chega e fala, cara, olha isso aqui, e aí você pega e você realmente coloca em prática, você vê que funciona. Então vamos colocar aqui, ó, a tabela funciona? Funciona, tá? E que tabela é essa, afinal de contas? Porque muita gente que está querendo aprender a tocar violão de ouvido nem viu a tal da tabela, mas que tabela é essa? Basicamente, ela é uma tabela em que se você conhecer as notas musicais e os graus, você monta ela hiper rápido, né? Eu posso montar ela através de tríades, mas eu prefiro explicar para você como é. Como a gente está fazendo uma aula online, eu tenho a oportunidade, por isso que eu te falei que online talvez fica mais fácil, eu tenho a oportunidade de te mostrar a tabela, te mostrar como funciona a tabela, por que essa tabela funciona, e você pode ver a aula quantas vezes quiser e aprender de verdade o conceito por trás dos primeiros acordes do campo harmônico. Ou seja, o campo harmônico tem muito acorde e nada mais são, tá, do que as possibilidades dentro de uma música. Então vamos lá. Imagino que você esteja estudando seriamente, porque esse nosso canal aqui é um canal de estudo sério no violão, e você esteja aí com seu papel e caneta na mão, em que você vai me acompanhar aqui e você vai entender. Então vamos entender a tabela, como é que ela funciona, por que ela funciona e tudo mais. Vamos lá. Bom, nós já aprendemos vários conceitos relacionados à música aqui no canal, e uma das mais fáceis de explicar, assim como eu já falei em outras aulas, é a questão da escala diatônica maior, né? Quando você tem a escala diatônica que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Lá, Si e Dó. Aqui a gente está dentro da escala de Dó maior, né? E na verdade a gente tem apenas que entender a ideia dos intervalos dentro da escala. Então nós já tivemos aula sobre isso, nós sabemos que de Dó até Ré é um tom, de Ré até Mi um tom, de Mi até Fá meio tom, Fá até Sol um tom, Sol até Lá um tom, Lá até Si um tom e Si a Dó meio tom. Sabendo isso aqui, nós temos uma ideia, vamos falar assim, uma ideia de centro tonal, beleza? Ou seja, isso aqui, esses intervalos, ele tem um centro tonal, que ele pode estar aqui no Dó, ele pode estar aqui no Lá também, quando a gente fala de canções, né? Por quê? Isso aqui é o que a gente chama de intervalo relativo. Aqui a gente tem a tônica, tá? Aqui, ó, tônica, e aqui a gente tem a relativa, beleza? Que também pode ser a tônica e pode ser a tônica relativa. Vamos colocar aqui, ó, relativa. Beleza? E aqui eu posso colocar tônica também. Quando a gente começa a pensar assim, o nosso pensamento ele tem que ir lá nas matérias que nós já vimos em outros momentos e começar a entender o que é tônica, o que é relativa, por que isso acontece.
Porque aqui nesse caso, quando eu começo a falar de relativo e começo a falar de tônica, subentende-se que eu não estou falando mais de notas musicais, tá? Eu estou falando de acordes. E se eu estou falando de notas musicais, ó, em um determinado momento, ó, notas musicais, subentende-se que eu estou falando sobre melodias. Beleza? E se eu estiver falando de acordes, que nós já vimos em outras aulas que acordes são combinações de notas musicais, então quer dizer que eu estou falando de harmonia. Beleza? Se eu falo de notas, melodia. Se eu falo de acordes, harmonia. Se eu estou falando de campo harmônico, se o assunto da aula, desde o começo da aula eu falei, vamos dar uma olhada nessa ideia de campo harmônico. Você já não observa isso aqui mais como notas musicais, e sim como acordes, que acontecem de acordo com a combinação daquelas notas. Eu tenho a nota musical aqui, mas eu estou sugerindo que ela vai criar uma harmonia, porque o assunto que nós estamos discutindo aqui dentro da sala de aula é harmonia. Não é a mesma coisa se você estudar, por exemplo, e chegar dentro da sala de história, dentro daquele contexto, né? E aí, de repente, a pessoa fala, não, isso aqui aconteceu no passado, entendeu? Já não vai ser, dentro da aula de história, quando fala isso aqui é o passado, a ideia do que aconteceu, você vai relacionar um acontecimento ou alguma coisa assim. Mas se você está no português e se fala a mesma frase, isso aqui aconteceu no passado, você relaciona com outras ideias. Fala o pretérito, imperfeito, né? Você já tem uma questão diferenciada por causa do contexto, do que é dito ali dentro, beleza? Então, aqui, se a gente está falando de campo harmônico, a gente tem uma ideia de acordes, beleza? E sabendo que acordes é uma combinação de notas musicais, nós então entendemos essa ideia de relativa, tônica e relativa. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente está falando de acordes, beleza? Ah, Daniel, mas você explicou esse monte de coisa aí, eu fiquei confuso. Então, se você ficou confuso no que a gente está falando até aqui, quer dizer que você ainda está no nível anterior a essa aula. Então, a dica é, volta nas aulas anteriores, assiste as outras aulas anteriores. Quando você tiver uma linguagem, conhecimento musical um pouco adiante, você vem para essa aula. Por isso que eu falei que não adianta você que está começando do zero absoluto querer ir direto para um conteúdo em que fala como tocar violão de ouvido. Porque para você aprender a tocar violão de ouvido, alguns conceitos têm que estar bem feitos. Um deles é a discussão sobre notas musicais, que são melodias, e discussão sobre combinação de notas musicais, são harmonias. Campo harmônico, então, nós estamos falando de acordes. Bom, quando a gente observa isso aqui, nós temos algumas combinações, né? Eu falei da tal da tabela lá. Vamos lá. Quando a gente vai montar um acorde, a gente estando aqui no campo harmônico de Dó, eu vou combinar então a tônica, né, a terça e a quinta. E sabendo desses intervalos aqui, eu venho aqui e crio um acorde, por exemplo. Que acorde que é? Dó maior. Aí eu escrevo aqui a cifra. Se eu estou ainda nessa escala em que o centro tonal, vou escrever aqui, ó, centro tonal, ou seja, estou na tônica. Quem é a tônica? A tônica é Dó. Ela está comandando, vamos falar assim, ela está comandando aqui essa jogada, essa distância. Então começa de Dó a Dó, ela repetiu aqui o Dó, então o Dó é o centro tonal do nosso estudo aqui agora. Próximo, né? Se eu fiz aqui com Dó, né? Já fiz aqui com ele, agora eu quero fazer com Ré. Quais as notas musicais que eu tenho se eu fizer com Ré? Então se eu tenho aqui tônica, terça e quinta, né? Ré, Fá e Lá, que acorde que eu tenho se eu combinar essas três notas? Ré menor, né? Então, terminei de fazer o segundo. Vamos fazer a partir do terceiro, que é o Mi, né? Vamos tirar eles daqui. Se eu estou fazendo Mi, aqui agora eu tenho tônica, né? Aqui eu tenho terça e aqui no Si eu tenho quinta. Então, Mi, Sol, Si. Tônica, terça e quinta. Observando as distâncias, se eu tenho aqui
um intervalo de 1,5 tom entre a tônica e a terça, de acordo com os estudos que nós já fizemos, a gente sabe que aqui a gente tem um Mi menor, né? Bom, continuando, né? Se a gente observar e ver a formação e fizer a partir do Fá, a gente vai ter tônica no Fá, Fá, Lá e Dó quinta, né? Então, Fá, Lá, Dó. Entenda que o intervalo de 1,5 tom caiu entre a terça e a quinta, então o acorde é maior. Então, que nota eu tenho aqui? Fá maior, beleza? Continuando, né? Eu quero fazer a partir do Sol. Então, vem aqui, ó, tônica, Sol, terça, Si, e aqui a gente vai vir para o Ré, né? Que vai ter a quinta aqui, porque a gente já viu também que as notas continuam, né? Então, aqui vai ter um Ré, aqui vai ter um Mi e assim por diante, né? Então, aqui vai ter tom, né? Aqui, ó, semitom, tom, tom e assim por diante, beleza? Então, assim, ó, tônica, terça, né? Aqui, ó, e quinta, que é o Ré, né? Tônica, terça e quinta. Observando aqui, você está vendo que 1,5 tom caiu entre a terça e a quinta, então o acorde é maior. Se cair entre a tônica e a terça, o acorde é menor, se o intervalo cair ali, beleza? Bom, continuando, né? A nossa ideia. Próximo acorde é um Lá. Então, o que acontece? Aqui no Lá, se a gente observar, ó, vamos pegar a partir do Lá. Tônica, terça e aqui quinta, né? Então, Lá, Dó, Mi. Olha só, o intervalo de 1,5 tom caiu entre a tônica e a terça. Então, o acorde é menor. Lá, menor. E aqui a gente já viu que se a gente escrever, né? Olha só, se a gente continuar escrevendo, ó, aqui a gente vai ter um Si, né? Si. E aqui Dó. E aqui para trás tem mais notas musicais, ou seja, a gente já viu que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Só que aqui vai acontecer uma coisa muito curiosa, entenda bem. Aqui eu estou no Si, vamos pegar aquele aqui, a tônica, né? Poderia ser aquele ali lá também, para ficar mais fácil, vamos passar aí para cá. Vamos tirar essa daqui, né? Aqui, ó, Si. Então eu vou ter Si, aqui na terça, Ré, e aqui a gente vai ter um Fá. Quinta, um Fá. Então vamos lá. Olha só, Si, Ré, Fá. Acontece uma coisa muito curiosa, que é o quê? Do Si para o Ré acontece 1,5 tom aqui. Então tem uma terça menor. Então já posso vir aqui até escrever ela, né? Si menor. Só que acontece uma outra coisa, ó. Do Ré até o Fá caiu outro 1,5 tom. Então tem outra terça menor. Então aqui nesse caso eu não vou ter um Si menor original, igual por exemplo foi o caso do Lá, que tem 1,5 tom e depois 2 tons. Eu tenho Si menor, mas essa quinta, ela em vez de estar aqui no Fá sustenido, né, ela está um pouquinho anterior, então eu posso vir aqui e colocar um bemolzinho na 5. Então Si bemol com a quinta diminuta. Por isso que a gente começa a enxergar esse distanciamento. Então, o campo harmônico que a gente vê aqui nada mais é do que os possíveis acordes que montamos com as notas disponíveis, ó, na escala. Então, se eu tenho uma música em Dó maior e analiso a escala dela, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essas são essas notas que vão ter nessa escala, 8 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não vai fugir disso. Se eu sei que não vai fugir disso, eu só tenho essas possibilidades. Então, eu só posso montar acordes feitos com essas notas. Não adianta eu querer montar um acorde feito com uma nota que está fora da escala, porque senão eu vou começar a fugir do que é realmente necessário. Então, se eu utilizar as notas musicais disponíveis, eu vou conseguir os acordes disponíveis. Por isso, aquela tabela ela é tão
bacana, ela é tão assim, funciona tão bem. Por quê? Porque você pega as notas disponíveis dentro da escala e monta os acordes baseado em tônica, terça e quinta, que são as tríades. Poderia ser tétrade? Poderia, mas isso é um assunto para a gente ver futuramente. Mas se você quer as tríades, ou seja, combinação de 3 notas musicais para chegar aos acordes, você tem então uma série de acordes. Por exemplo, em Dó, você tem esses acordes aqui. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si menor com a quinta diminuta. Ah, Daniel, que interessante. Quer dizer então que eu não posso fazer o Dó menor? Bom, entenda bem. Se na escala a gente tem um Mi, você não pode fazer um Dó menor. Por quê? Porque o Dó menor, a terça dele é Mi bemol. Não tem Mi bemol disponível na escala. Ah, não poderia ser um Ré maior? Não, no Ré maior, a composição dele tem um Fá sustenido. Na escala tem algum Fá sustenido? Não tem, mas tem um Fá, né? Então quer dizer que era menor. A gente não pode, aqui tem um Mi. Ah, poderia ser um Mi maior? A composição do Mi maior tem um Sol sustenido, né? Mi, Sol sustenido, Si. Ele tem que ser menor, porque ele tem que ser Mi, Sol, Si, porque não tem Sol sustenido na escala, tá? O Fá, poderia, que é o Fá maior, né? Poderia ser um Fá menor? Não poderia, porque o Fá, ele é composto por Fá, Lá e Dó. O Fá menor é composto por Fá, Lá, bemol, tá? E Dó. Tem Lá bemol disponível na escala? Não tem. O Si é a mesma coisa. O Sol é a mesma coisa. O Sol maior ele é feito por Sol, Si e Ré, que é o Sol maior, tá certo? E o Sol menor ele é feito por Sol, Si bemol e Ré. Tem algum Si bemol disponível aqui? Não tem. Então, aqui é o Lá menor. Poderia ser o Lá maior? Não, porque o Lá maior ele é feito de Lá, Dó sustenido e Mi. Aqui é Lá, Dó, Mi. Então tem que ser Lá menor. O Si poderia ser um Si menor, já que essa quinta aqui, né? Que a gente acabou de trabalhar ela aqui, né? Então o que acontece? Essa quinta do Si, né? Que seria o Fá sustenido, né? Ela acontece aqui na escala. Tem Fá sustenido aqui na escala? Não tem. Então tem que ser um Si menor com a quinta diminuta, né? Então o que acontece? Quando você sabe quais as notas compõem cada acorde, você não tem preguiça de observar e falar, não, isso aqui está certo por causa disso e disso. Porque tem uma questão matemática lógica. Bom, numa teoria mais profunda, você vai ver que o campo harmônico tem muito mais notas do que essa, mas agora não está na hora ainda de você ver essas notas musicais. Você tem que abstrair e colocar em prática o que é básico primeiro, para depois você vir fazendo alguma coisa diferenciada, beleza? É tipo o chiclete, né? O chiclete, quando você teve os primeiros chicletes lá, ele não tinha o recheio. Quando você faz um bolo, por exemplo, você não coloca um bolo com recheio. Primeiro você faz o bolo, a massa simples, depois que você pega a manha de fazer o bolo, a massa simples, depois que você vai colocar um recheio, que é uma coisa a mais. A mesma coisa vai acontecer aqui nessa ideia. Você vai fazer o bolo só com a massa tríade, básico, depois a gente coloca em prática. Agora, tendo em vista essa observação e entendendo primeiro qual é a escala, quais as notas disponíveis, quais os acordes que é feito, quais as notas são feitas cada acorde, né? Ou seja, os acordes X ele é feito de quais notas? Você precisa saber isso. Então, você sabendo isso, você consegue montar a tal tabela miraculosa. Vamos ver essa ideia da tabela aqui agora. Então, vamos lá. Tabela do campo harmônico. Por que ela funciona? Como é que ela é? Vamos entender isso aqui. Bom, inicialmente, agora eu vou só acrescentar aqui, né? Campo harmônico. Eu vou escrever aqui, ó, tabela. Então, para você não criar, por exemplo, vou criar uma tabela aleatória. Vou te mostrar um jeito mais simples. Você vai colocar aí simplesmente os graus, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aqui eu vou colocar o oitavo, só porque é o primeiro de novo, para ficar mais fácil. E vou dividir essa ideia aqui. Cada um aqui eu vou dividir. Vou pegar aqui um trechinho, até aqui embaixo. Vou vir aqui também, vou pegar aqui. Quero que você faça isso aí no seu caderno, tá?
Coloca aí no seu caderno, escreve esses padrões aqui, igual eu estou fazendo, para ficar bem claro o seu conhecimento, porque não adianta você ficar copiando, né? Entenda bem, se você está querendo aprender a tocar violão de ouvido, quer dizer que você quer ficar livre de referência, quer ficar livre de pastinha, livre dessas coisas. Primeiro você precisa entender como é que funciona, né? Então, tendo em vista essa visão aqui, nós vamos ver alguns detalhes. Por exemplo, da primeira para a segunda aqui a gente tem um tom, beleza? Da segunda para a terceira a gente tem um tom, da terceira para a quarta meio tom, da quarta para a quinta um tom, da quinta para a sexta um tom, da sexta para a sétima um tom, da sétima para a oitava meio tom. Você precisa entender esse distanciamento entre um e outro, beleza? Um outro detalhe que você precisa saber aqui em questão, ó, tabela campo harmônico tríade. É a quantidade de notas que a gente está fazendo a combinação. Aqui vão ser 3 notas por acorde. Sabendo isso, vão ter alguns detalhes que eu posso te adiantar nessa tabela. Futuramente você pode fazer a conta e fazer por conta própria, mas aqui agora eu já vou te adiantar algumas ideias. Por exemplo, o segundo grau vai ser sempre menor, o terceiro sempre menor, desde que o primeiro seja maior, é claro, né? O sexto vai ser sempre menor e o sétimo vai ser sempre meio diminuto, ou ele vai ser sempre isso aqui, ó. Ele vai ser sempre menor com a quinta diminuta, beleza? O nosso campo harmônico tríade vai ser sempre isso aqui, beleza? Muitas vezes você pode ver aí um campo harmônico sendo montado e muitas vezes aqui na sétima aparece apenas a nota, por exemplo, a Mi com a quinta diminuta. Muitas vezes não aparece Mi menor com a quinta diminuta. Mas se você tiver o acorde escrito somente assim, ó, Mi com a quinta diminuta, já quer dizer que ele é menor. Isso já pressupõe isso, beleza? Mas isso aqui é só uma dica que eu estou te dando. Vamos lá. Montando o campo harmônico aqui dentro. A primeira coisa que você vai fazer para montar a tabela é escrever as notas musicais e sem repeti-las, beleza? Então vou escrever através de cifras, por quê? Porque o resultado final vai ser cifra. Então vem cá e coloca o Dó, por exemplo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, sem repetir, beleza? Aí você vai dar uma olhada na questão da tonalidade e corrigir se tiver alguma coisa. De Dó para Ré tem um tom, de Ré para Mi tem um tom, de Mi para Fá tem meio tom, de Fá para Sol tem um tom, Sol para Lá tem um tom. Você vai conferir e vai ver se está certo, beleza? Então Lá para Si tem um tom, beleza. Si para Dó meio tom, tudo certo. Então a gente entende aqui que Dó é a única escala que não precisa de corrigir isso aqui. E simplesmente eu posso descer esses conceitos aqui que está aqui em cima. Ó. Esse aqui vai ser sempre menor, esse aqui vai ser sempre menor, maior, maior, menor relativo, e esse menor com a quinta diminuta. Então aqui ó, já encontrei o primeiro aqui, que é o Dó. Vamos fazer o segundo, que é o Ré. Vamos lá. Aqui a gente pega Ré, beleza? Primeira coisa que a gente faz é escrever todas as notas, porque no campo harmônico as notas não vão se repetir, beleza? Então, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Como são 8, sempre vai acabar na tônica. E aqui a gente vai começar a fazer uma correção, né? Ó, de Ré para Mi é um tom? É. De Mi para Fá é um tom? Não. Então o que eu tenho que fazer? Corrigir aqui no Fá. Ó, Fá sustenido. Agora tá certo. Mi para Fá sustenido, um tom. Fá sustenido para Sol sustenido. Fá sustenido para Sol. Desculpa. Fá sustenido para Sol. É meio tom? É. Então tá certo. Sol para Lá é um tom? Sim. Lá para Si é um tom? Sim. Si para Dó é um tom? Não. Então vem cá e corrijo. É Dó sustenido. Agora tá certo. Dó sustenido para Ré, meio tom. Ah, tá certo. E vou lá e desço os conceitos, né? Segundo menor, terceiro menor, já estou vendo aqui, sexto menor, sétimo, aqui com a quinta diminuta. Beleza? Coloca a quinta aqui. Ele é menor com a quinta diminuta. Ou seja, acabamos de descobrir o campo harmônico de Ré maior. Beleza? Então, se a música estiver tocando em Ré, quais são as notas disponíveis?
Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Com essas notas, quais acordes são possíveis criar? Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior, Si menor e Dó sustenido menor com a quinta diminuta, beleza? Nossa, a quinta ficou horrível aqui, né? Mas dá para entender. E aqui o Ré. Nossa senhora, o que é isso, gente? Deixa eu... Aqui, quinta diminuta, tá? Bom, continuando então, se eu for fazer o de Mi. Mi, primeira coisa, escreva o nome das notas. Vai fazendo isso aí para você ir treinando. Ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Tendo em vista essas notas musicais aqui, eu vou fazer a correção. Mi para Fá é um tom? Não, então aqui vai ter que ser o quê? Fá sustenido. Fá sustenido para Sol é um tom? Não, aqui a gente tem que corrigir. Sol sustenido, agora tá certo. Sol sustenido para Lá, meio tom? Tá certo. Lá para Si é um tom? Tá certo. Si para Dó é um tom? Não, aqui a gente tem que colocar um sustenido. Né? Aqui, ó, Si para Dó. Dó sustenido para Ré, né? É um tom? Não, então coloca aqui Ré sustenido. Ré sustenido para Mi, meio tom? Tá certo, beleza? Então achamos aqui 4 sustenidos, né? Vamos lá. Aqui a gente coloca menor, aqui a gente coloca menor, beleza? Sol sustenido. No Lá maior, quinto grau maior, sexto grau menor, sétimo grau menor com a quinta diminuta. E oitavo grau maior, acabamos de encontrar os acordes do campo harmônico de Mi maior. Quais são as notas disponíveis? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Quais são os acordes possíveis de montar? Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor com a quinta diminuta e Mi. Beleza? Tudo em tríade. Próximo. Fá. Isso é bem legal. Escrever o nome das notas. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vou colocar o Ré aqui um pouquinho para trás, que a gente já está vendo aqui na tabela que vai dar correção, né? Ré, Mi e Fá. Beleza? Então aqui a gente já vai corrigir, ó. Fá para Sol, um tom, tá certo. Sol para Lá, um tom, tá certo. Lá para Si, meio tom, não tá certo, tem que ser meio tom. Então esse Si aqui tem que ser bemol. Agora sim, chegou, né? Lá para Si bemol, meio tom, tá certo. Si bemol para Dó, um tom, tá certo. Dó para Ré, um tom, tá certo. Ré para Mi, um tom, tá certo. Mi para Fá, meio tom, certo. Então o único acorde aqui, a única nota que a gente viu diferente, Si bemol, beleza? Vamos descer ali os conceitos, ó. Segunda menor, terceira menor, sexta menor, sétima menor com a quinta diminuta, né? Eu coloquei aqui menos diminuto, ó, pra você ver. Não sei porque eu estou colocando os dois, né? Posso colocar só bemol. Quinta diminuta. Pode ser menos 5 ou bemol 5, né? Coloquei as duas, não sei porquê. Então aqui, chegamos aqui no final. Quais são as notas disponíveis? Fá, Sol, Lá, Si bemol e não Lá sustenido, beleza? Porque em Fá a gente tem Si bemol. Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Quais os acordes disponíveis? Fá maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol maior, Dó maior, Ré menor, Mi bemol com a quinta diminuta e Fá, beleza? Então aqui a gente vai vendo esse conceito. Próximo, Sol. Vamos escrever Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Então vamos corrigir. Sol para Lá, um tom, tá certo. Lá para Si, um tom, tá certo. Si para Dó, meio tom, tá certo. Dó para Ré, um tom, beleza. Ré para Mi, um tom, beleza. Mi para Fá, um tom, opa, não, tem que aumentar aqui no Fá. Isso é uma coisa que você tem que saber, essa distância, beleza? De tanto treinar a escala cromática. Fá sustenido para Sol, meio tom, ok, tá certo. Descer os conceitos, segunda menor, terceira menor, sexta menor, sétima menor com a quinta diminuta e Sol. Quais as notas disponíveis dentro da escala? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi,
Fá sustenido e Sol. Essa é a escala disponível, escala diatônica de Sol, beleza? Quais os acordes que eu uso para uma música que está em Sol? Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor, Fá menor com a quinta diminuta e Sol maior, beleza? Próximo, Lá maior. Escrevo Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Correção, Lá para Si um tom, beleza. Si para Dó um tom, opa, aqui eu já coloco Dó sustenido, né? Dó sustenido para Ré meio tom, tá certo. Ré para Mi um tom, tá certo. Mi para Fá um tom, tá errado. Então aqui Fá sustenido, beleza? Mi para Fá um tom, Fá sustenido. Fá para Sol um tom, Sol sustenido, beleza? Fá sustenido, Sol sustenido. Sol sustenido para Lá, meio tom, tá certo. Desço aqui segunda menor, terceira menor, sexta menor, sétima menor com a quinta diminuta. E Lá. Quais as notas disponíveis para a escala de Lá? Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Beleza? 3 sustenidos. Quais os acordes disponíveis para as músicas que a gente cria nas melodias criadas aqui? Lá maior, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor com a quinta diminuta e Lá maior. Então fica mais fácil a nossa visão aqui dentro. Continuando, Si, a gente escreve todas. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Beleza? Sem preguiça, sempre escrevendo, beleza? Então, ó, Si para Dó, um tom. Então aqui a gente já corrige, né? Dó sustenido. Dó sustenido para Ré, um tom. Então, Ré sustenido. Ré sustenido para Mi, tá beleza. Mi para Fá, Fá sustenido aqui. Fá sustenido para Sol, um tom, então tem que ser Sol sustenido. Sol sustenido para Lá, um tom, então tem que ter Lá sustenido. Lá sustenido para Si, meio tom, aí tá certo, beleza? Descemos aqui então, segundo menor, terceiro menor, sexto menor, sétimo menor, com a quinta diminuta, né? E aí a gente chega ao Si de novo. Notas disponíveis para as músicas feitas na escala diatônica de Si. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Aqui só os que acabam com I, que não tem sustenido, que é o Si e o Mi, né? O resto tudo sustenido, encontramos 5 sustenidos aqui. E quais os acordes disponíveis para as músicas que estão em Si, né? Na tonalidade de Si, em tríade. Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi maior, Fá sustenido maior, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor com a quinta diminuta e Si, beleza? Então quando você monta esse quadro, ele funciona. Mas ele funciona e tem algumas ideias dentro dele que você ainda não consegue entender apenas por ter o quadro. Ele funciona? Funciona, mas por que ele funciona? E aí que entra o porquê que você tem, porque você simplesmente ter o quadro e tocar não vai te fazer tocar de ouvido, tocar violão de ouvido. Você pode ter baixado esse quadro, mas você muitas vezes não toca de ouvido. Você está estudando, já tem muito tempo que você está estudando ele, mas você ainda não entendeu por que ele funciona, como ele funciona, por que você não consegue tocar de ouvido uma vez que você tem o quadro. Afinal de contas, esse quadro aqui não é o quadro que vai te oferecer aquilo que você precisa? Por que será então que as pessoas têm o quadro, ele está disponível na internet, você sabe qual que é a tabela do campo harmônico, sabe que está em tríade e não consegue? Por quê? Eu vou te explicar por quê agora, tá? Então aqui, ó, agora é o porquê. Não basta simplesmente você ter a tabela. Vou apagar ela aqui pra gente, tá? Agora que você sabe montar também, você pode montar a qualquer momento, desmontar, montar de novo. Isso aqui é prática, tá? Não é baixou uma vez e já está pronto, não. Bom, uma vez que você tem
vou falar, essa tabela, essas ideias, você vai ter alguns acordes chave dentro dessa tabela. E esses acordes, muitas vezes, são chamados de famílias, tá? Alguns amigos, né, chamam de famílias, outros chamam em questão de relação, e vão ter algumas funções. Tá? E essas funções são extremamente importantes você ficar sabendo, por quê? Existem apenas 3 funções. Tá? E essa função é uma função de tônica, é uma função de dominante e subdominante. Então, por uma certa, vamos falar assim, uma certa hierarquia, vamos falar até de uma forma cultural mesmo, sabe? De sonoridade. Você então, quando você tem aqui a tônica, dominante, subdominante, são os acordes-chave. Eles são o primeiro, tá? Quando a gente está falando de acordes maiores, né? O primeiro, o quarto e o quinto, tá? O primeiro, o quarto e o quinto. O primeiro é a tônica. O quarto é a subdominante. E o quinto é a dominante. Vamos entender por quê? Dentro do campo harmônico de Dó, então aqui eu vou ter o Dó maior. Se você olhar a sua tabela aí, você vai ver que é o Dó maior. Aqui a gente vai ter o Fá e aqui a gente vai ter o Sol. O Dó é a tônica, o repouso. O Sol aqui, a dominante, né, que ele vai expandir, né, vai criar aqui uma tensão. E aqui o relaxamento, né, no Dó. E o Fá, uma abertura, pode levar para outro lugar, beleza? Então aqui a gente vai ter Dó, Fá e Sol. Só que entenda bem, nós temos uma escala predominante, que é o quê? O nosso centro tonal. Nosso centro tonal, que nesse caso aqui é o Dó. Logo, vamos escrever a escala de Dó aqui embaixo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Entenda bem, se você está tocando uma música e essa música acontece dentro dessas melodias, dentro das notas disponíveis na escala de Dó diatônico, ou seja, a melodia acontece em notas. Melodia. Isso aqui é melodia. Isso aqui é harmonia. Então vamos dividir bem, beleza? Então isso aqui na melodia da música tonal, né? Ela acontece aqui dentro dessa música que a gente está usando hipoteticamente aí na nossa cabeça. E a gente sabe quais as notas que formam esses acordes. Então entenda bem, qual a nota faz parte aqui do Dó? A gente sabe que é Dó, Mi e Sol, que é a tônica, terça e quinta. Ah, então quer dizer então que aqui tem um Dó. Se a música estiver tocando um Dó, você pode fazer aqui um Dó, beleza? Ela também é um Mi. Tem um Mi. Se a música estiver tocando um Mi, também você pode estar fazendo um Dó. E se tiver um Sol também, você pode estar fazendo. Então aqui a gente já tem 3 notinhas, ó, tá? Que é o seguinte, ó. Tocou o Dó, você pode fazer o Dó. Tocou o Mi, você pode fazer o Dó. Tocou o Sol, você pode fazer o Dó. Já tá aqui bem legalzinho para você, né? Dá para entender. O Fá. O Fá é composto por quais notas? Fá, Lá, Dó. Beleza? Então, se tocar um Fá, você pode aqui, ó, Fá, você pode tocar o Fá, né? Se tocar um Lá, você pode tocar aqui o Lá, né? Vou até juntar esse aqui mais esses pontos aqui, né, para ficar até melhorzinho, né? Se tocar um Fá, Lá e o Dó aqui, ó. Então, se tocar um Dó, você pode tocar aqui, né? Tanto esse Fá aqui, né? Tanto esse Dó aqui, ó. Dó, né? Esse aqui também tá indo pra lá, ó. Pode vir pra cá,
né? Que é dó também. Então, o que acontece? O Fá é Fá, Lá, Dó, beleza? Entenda bem que aqui, ó, a gente tem 4 possibilidades, beleza? Que é aqui, ó, Dó, Mi, Sol e Dó. 4 possibilidades, concorda? 1, 2, 3, 4. Aqui no Fá, que é o subdominante, ó, a gente tem o Dó, beleza? Tem o Fá, tem o Lá e tem o Dó. Então, ó, 1, 2, 3, 4 possibilidades. O Sol, ele é feito de quais notas musicais? O Sol, ele é feito de Sol, Si e Ré. Então, se tocar um Sol, ó, tá aqui. Sol. Se tocar um Si, ele tá aqui. E aí tem um Ré, tá? Que tá aqui também, ó. Ré. Beleza? Então, aqui, ó, Sol, Si, Ré. Aqui, nesse caso, né, você tem 3 possibilidades, beleza? Então, aqui acontece uma coisa muito interessante. Dentro desses caras aqui, vamos pensar assim, né? Dentro desses caras aqui, futuramente você tem uma ideia, né, de abertura. Então, aqui você tem todas as notas que você pode fazer, ou seja, ó, aqui, todas as notas que você pode fazer estão disponíveis nesses 3 acordes. Então, hipoteticamente, qualquer música tonal, eu queria juntar isso aqui só para toque, tá? Para ficar mais claro. Futuramente, né, a gente fazendo aqui essa possibilidade, a gente entende o seguinte, ó, qualquer nota que se tocar nessa melodia, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, beleza? Você consegue tocar com esses acordes aqui, tá? E aqui começa a acontecer umas coisas muito interessantes, que é o detalhe, tá? Vou só dar uma ideia aqui, que é o detalhe da tétrade. Tétrade, beleza? O que é o detalhe da tétrade? Bom, quando você tem uma tétrade, você consegue colocar mais possibilidades. É só para pintar uma ideia na sua cabeça, beleza? A tétrade é o acorde feito de 4 notas. A tétrade aqui do Dó, no caso, tipo assim, o Dó com sétima nesse caso aqui, seria um Si bemol, mas ele não está na escala, entendeu? Aqui então seria uma sétima maior, então não vai ter tanto esse problema. Aqui no Fá, né, a ideia também seria um Mi, vai ser uma sétima maior, não tem esse problema. No Sol, a gente teria um Fá acontecendo, que é uma sétima, que seria o Sol com sétima, tá? E que isso criaria uma nova possibilidade aqui para ele, beleza? Então, o que acontece é que quando você tem uma música tonal, muitas vezes aparece a sétima. Por quê? Porque nessa tétrade, a sétima já está aqui na escala, já é esse Fá aqui. É só para pintar uma ideia aí na sua cabeça, beleza? Bom, então aqui a gente tem as possibilidades, né? Isso aqui foi só para pintar uma ideia de tétrade, mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Pensando em tríade, cara, você pode fazer qualquer uma delas nesse caso. Só que se você estiver tocando uma música, hipoteticamente, você tem uma melodia, e essa melodia tocou a nota Fá, beleza? Você só vai poder, nesse caso, tocar o Fá. Se a gente estivesse trabalhando com tétrade, a gente ia poder ter 2 opções, que é o Sol e o Fá. Entendeu como é que funciona mais ou menos? Depois a gente vai ver isso numa outra aula. Mas olha só, então se você tem uma melodia acontecendo, em um determinado momento, aquela nota que está soando for um Fá, qual o acorde que você vai poder tocar? Tá aqui, Fá, né? Então, aí você tem lá a música, tá acontecendo, aí chegou um outro acorde, Lá. Ah, beleza, tá rolando aqui um Lá. Qual o outro acorde? Fá. Então, o que você faz? Continua no Fá. Continua a melodia, soou uma determinada nota, Si. Qual o acorde possível? Sol. Continua a melodia, soa uma determinada nota, Mi. Vamos colocar aqui, Mi. Qual você vai poder fazer? O Dó. Aí você vai conseguir fazer aqui uma sequência de acordes. Entendeu? Mais ou menos? Então o que acontece? Agora a gente precisa fazer uma análise de uma melodia para a gente entender como colocar isso aqui em prática. E como é que é feita essa análise? Através da prática.
É a gente pegar mesmo e tocar para a gente ver que no momento que está soando uma determinada nota musical, você poder segurar ao máximo aquela que você está. Por exemplo, eu toquei em Dó, está acontecendo uma melodia, não quer dizer que cada nota da melodia que for tocada, eu tenho que trocar de acorde. Né? É possível? É possível, mas eu não tenho que fazer isso. Eu espero até um determinado momento, e se naquele momento específico aconteceu uma nota que continua, né? Porque a música tem uma história, aí a gente entra numa nova matéria que é uma análise, a gente tem que analisar a melodia, né? Tem que fazer essa análise. Então o que acontece é o seguinte, chegou um determinado momento, você está tocando em Dó, segurou a nota, mas segurou a nota Si, estou dando um exemplo, né? Então você tem que trocar para o Sol, não adianta você querer tocar para o Fá, porque dentro das notas que compõem o acorde de Fá, não soa o Si, mas soa o Sol, né? O Sol está aqui e ela tem muita proximidade, beleza? Então o que acontece? Dentro do campo harmônico de uma música tonal maior, você consegue fazer com esses acordes aqui. Bom, eu sei que tem muita informação, mas vamos com calma que a gente vai conseguir chegar lá. Entendeu a ideia? Classificou? Vamos para o próximo conceitozinho básico. E depois a gente também vai destrinchando o conteúdo da aula em matérias, né, divididas aqui. Então, se aqui eu tenho o Fá, né, eu vou ter outras ideias que vão acontecer. Por exemplo, dentro do meu quadro, dentro do meu campo harmônico, eu não vou ter um Ré menor? Eu vou colocar o Ré menor aqui. Por quê? Por causa da função, né? Então o Ré menor aqui dentro tem uma função de subdominante, porque as mesmas notas que tem na escala de Fá, vai ter na escala de Ré menor. As mesmas notas musicais, tá? Então você vai ter essa mesma ideia, a mesma concepção. Fá, Sol, Lá, Si bemol, né? Dó, Ré, Mi. De Lá menor, de Ré menor a mesma coisa. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó e Ré. As mesmas notas da escala. Então nesse caso vai ter essa notinha. Aí a gente vai ter uma outra nota musical, que é um Mi menor. Eu vou colocar aqui, que ele tem a função também de dominante. Então quando você fala, quais são as notas musicais da escala de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Essas são as notas da escala de Sol. Quais são as notas da escala de Mi menor? Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então essas são as mesmas notas que tem na escala de Sol maior, tem na escala de Mi menor. Por isso ela é relativa. E ela aqui, nesse caso, o Mi menor aqui também é dominante. Beleza? Bom, depois a gente vai ter o Fá, que já está aqui. Depois a gente vai ter o Sol, que já está aqui. Depois a gente vai ter um Lá menor. Beleza? O Lá menor eu vou colocar aqui que ele tem uma função de tônica. Beleza? Lá menor. Porque quais notas estão disponíveis aqui nessa questão aqui do Lá? Então aqui, quando você cria essa ideia, você tem esse mesmo conceito, né? Então você tem aqui o Lá menor e as mesmas notas da escala de Lá menor você tem aqui na escala de Dó. Quais são as notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quais as notas da escala de Lá menor? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Então são as mesmas notas. E depois você tem o Si, né? O Si menor. Você tem aqui o Si, já está acontecendo aqui, né? Si menor com a quinta diminuta, né? Então aqui você tem a ideia das notas musicais. Como ela é mais complexa aqui, ó. Aqui você tem Si, tá? Ré e Fá sustenido nesse caso aqui. Beleza? Que era para montar o Si. Nesse caso aqui que eu montei aqui, ó, Si, Ré e Fá, seria o Si menor, que teria as mesmas notas. Como esse Fá aqui é um Fá natural, ele virou Si menor com a quinta diminuta. Então ele não ficou dominante, mas ele se aproximou mais da dominante. Então aqui a gente não entra muito com ele aqui agora. Por quê? Porque ele tem uma outra notinha, que é a sétima, que entra para se tornar um acorde diminuto, que amplia a nossa percepção de harmonia. Então, nesse caso,
ele está mais próximo da dominante, aqui nesse caso, beleza? Mas a gente não utiliza falar muito dele aqui agora, por quê? Porque essa análise, onde você tem um Fá natural aqui acontecendo, não vai se aproximar tanto a essa ideia de escala, porque aqui vai ter um Fá sustenido e aqui vai ter um Fá sustenido. Aqui não, aqui vai ter um Fá natural, é uma única notinha que sai fora. Então, em termos de proximidade, né, que você tem aqui nessas ideias, aqui você tem o Si, o Ré e o Fá, ele vai se aproximar mais com essa ideia aqui de dominante do que de tônica ou subdominante. A sonoridade dela, né, aqui a tônica, ela vai ter uma sonoridade de repouso dentro da melodia. A dominante vai ter uma sonoridade de abertura, a subdominante vai ter uma sonoridade de abertura, de mandar a melodia para outro lugar. A dominante vai ter uma sonoridade de tensão, tá? Essa tensão, ela provoca um certo relaxamento, que nesse caso, como a gente tem um acorde aqui diminuto, né, a gente tem que movimentar algumas notas para poder saber isso. Como a tensão dela não é de abertura e não é de relaxamento, a gente aproxima mais a função de dominante. Então todos os acordes têm uma função. A gente não pode resolver isso aqui matematicamente, falar, ó, 2 mais 2 é 4, porque música não é matemática, beleza? Então você precisa entender, ter consciência de que a gente está trabalhando com, vou colocar aqui, com sentimento. A gente está trabalhando com emoções. Quando você toca uma nota musical e toca um acorde, você sente uma coisa. Não é matemática, né? 2 mais 2 é 4. Quando você toca uma nota musical, toquei aqui Fá, e tu foi lá e toquei o Fá, você vai sentir uma coisa. Outra pessoa vai sentir outra. E se você tiver uma sala com 30 pessoas, cada uma vai sentir uma coisa, mas algumas vão sentir sentimentos, uma coisa semelhante, vai ser uma coisa parecida. Emoções parecidas, mas como são emoções, não é matemática. Música, você não vai encontrar aqui uma solução. Eu até queria chegar aqui para você e falar, esse aqui é esse e ponto final, mas não é. A música não acontece assim. Ela tem uma história, essa história vai acontecendo, você vai prestando atenção na letra da música, na melodia, e conforme toca uma determinada nota musical, você já tem que guardar algumas, o quê? Eu já falei isso em outra aula, né? Referências que soa bem com aquele sentimento e aquelas emoções. Então, quando você vê algum amigo seu que aprendeu hipoteticamente de ouvido, porque isso sozinho, né? Porque isso não existe, né? Só de você estar num show, só de você ir numa igreja, ver o pessoal tocando, só de você ver, você já está aprendendo ali, né? Tem um conceito ali, já está envolvido. Então você já está aprendendo. Não existe esse negócio de fulano aprendeu sozinho e toca de tudo. Isso é mó baboseira que tem. Ele pode tocar bem, pode ter aprendido hipoteticamente sozinho, mas, bicho, o instrumento já existe muito antes dele nascer. Aquela afinação já foi conceituada, essa ideia já veio. Então você tem todo um conceito para você não acreditar nessa baboseira de falar que alguém nasceu sabendo, sabe? Então você entende? Então quando você nasce, você já nasce andando? Você não nasce andando, assim como ele não nasceu tocando, mas ele desenvolveu com muito mais facilidade, tá? Então, isso foi o que ele criou durante a vida, que essas pessoas criam durante a vida, que são as referências. Aí quando elas pegam um violão e conhecem alguns acordes, alguém passa para ele alguns acordes, e ele toca ou vê alguém fazendo alguns acordes, eles associam de uma forma muito rápida aquela emoção àquele acorde. Igual um bebê associa a mãe dele a mamar. Então quando ele sente o cheiro ali, é instintivo, já vai, na hora. Só que nada impede de você treinar esse sentimento, nada impede de você treinar essa concepção de emoção. E nada impede de você ouvir uma coisa antes dela acontecer. É isso que acontece quando você está tocando com uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto em música, que nunca ouviu a música
às vezes está tocando uma música sua para a pessoa, aí você está cantando, e o casamento aconteceu. Quando você faz assim, ele já, na hora, ele já sabe qual acorde que soa, porque ele associa, não o acorde, não a teoria musical, não dá tempo de pensar na teoria musical. Ele associa os sentimentos, as emoções, daqueles mesmos acordes. Ou seja, você sabendo qual é a sensação de Dó para Fá, Dó para Ré menor, Dó para Sol, Dó para Mi, Dó para Lá, associando isso aqui, o Dó para Si menor com a quinta diminuta, se você conseguir associar cada um desses intervalos, aí você consegue aprender a tocar de ouvido com mais facilidade. Só que para fazer isso é assim, igual Matrix, apertou um botão, download? Não, você precisa estudar, você precisa ter um passo a passo, e o que a gente está estudando aqui é como isso funciona. Muitas vezes você tem carteira de motorista, dirige, não sabe como é que a mecânica funciona. Você precisa saber como a mecânica funciona para você dirigir? Não, você só precisa saber dirigir. Então aqui no caso de, eu quero aprender a tocar de ouvido e tal, você precisa entender toda essa teoria, Não, mas isso aqui é um meio de você entender o que você está fazendo para que você tenha resultados mais consistentes. Ou seja, você pode não saber a mecânica de um carro, mas você não vai conseguir fazer uma viagem muito longa com esse carro. Ou seja, se você estiver num deserto, no meio do nada, e o carro estragar, a chance de quem conhece de mecânica ir lá e simplesmente mudar algumas coisas e continuar a viagem é muito mais alta do que aquela pessoa que não entende nada de mecânica. Então, para você alçar voos mais longos, é necessário você entender isso, pelo menos dentro da música. Beleza? Então você pode ter um curso, pode ter alguém que te ensina a tocar de ouvido, você pode aprender algumas coisas, pode aprender a tocar, mas você vai estar limitado. Para você ir além, você vai precisar disso aqui. Você vai precisar de entender o que você está fazendo, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o Daniel D'Arezzo, espero que você tenha gostado dessa aula. Tem mais materiais para iniciantes aqui na descrição do vídeo. Eu sei que foi uma aula densa para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre teoria, querem aprender mais sobre violão, mas o que eu te apresentei aqui é muito simples perante ao que a gente tende a estudar sobre violão, sobre música e muito mais, tá bom? Então curte aí, se inscreva no canal, e esse aqui é um canal de aula de verdade, não é para ser mais um videozinho aí na internet não, tá bom? Curte, compartilha, manda para seus amigos verem isso também. Se a gente criar essa comunidade que gosta de violão, cada dia que passa, mais e mais a música vai poder fazer bem aí para a vida de cada um de nós, tá bom? Tchau, tchau, até as próximas aulas.